E aí, turminha, tudo bem? Então hoje nós vamos, né, continuar aí a nossa matéria de geografia. Que nós estamos então falando sobre o que mesmo? Sobre trabalhadores, né, e condições de vida. Então a gente viu lá, a gente começou vendo, né, sobre o fato dos trabalhadores então, na verdade, né, ganharem, né, menos que um salário mínimo para poder aí sobreviver. Então, nós estudamos, né, que um governo lá, né, pegou e instituiu o salário mínimo, né, que é o mínimo que uma pessoa pode ter de salário, mas a gente sabe que tem pessoas que vivem com menos que isso, né, na atividade que a gente fez lá na aula anterior. Então, a gente pôde perceber que muitas pessoas, então, ganham muito pouco, né? E aí, agora, hoje, a gente começa aqui, então, né, falando mais um pouquinho sobre essas condições de trabalho. Então, nós vamos ali, né, para a página 124, que fala sobre, então, o retrato da desigualdade social. O que é um retrato da desigualdade social? São aquelas imagens ali que você está vendo, né, que, na verdade, acabam fazendo com que a gente perceba, né, que o que é isso, né? Que nem todo mundo ganha a mesma coisa. Isso é desigualdade social, né, na sociedade, tá? Então, como cada um, né, ali a grande maioria ganha, certo? Menos, né, ou um salário mínimo, 50 ali por cento, então a gente vê essa desigualdade. Então a gente pode ver que a educação escolar, né, ela não é de boa qualidade, as casas das pessoas são de má qualidade, eles sempre arrumam conflitos sociais porque eles querem tentar lutar pelos seus direitos, né? O desemprego é uma das coisas que acontecem muito, as pessoas acabam não tendo emprego, tá? Fome, tem muitas pessoas que passam fome. Hoje, no momento que nós estamos vivendo, né, a gente tem que perceber isso também, então vai, né, de cada um de nós também poder ajudar as pessoas. A gente também tem a discriminação, né, com a pessoa que não é igual a gente, então a gente às vezes acaba discriminando elas, tá? A saúde é precária, então porque essas pessoas não têm condições de pagar um plano de saúde, né, de estar ali num hospital um pouco melhor, a saúde é precária. Às vezes eles demoram horas para serem atendidos, né? Às vezes não tem médico, são negligenciados. Então, isso é desigualdade social. E também acaba acontecendo de violência, né? Essas pessoas, elas acabam às vezes, em alguns momentos, procurando, né, aí outras maneiras que não são corretas, né, de tentar sair dessa desigualdade social, mas que não é correto, né? Então, segundo uma pesquisa divulgada lá em 2017, né, o desenvolvimento humano, lá elaborado então pela Organização das Nações Unidas, o Brasil está no 10º país com o maior, então, né, índice de desigualdade social no mundo, tá? Então, é muito, tá, galera? Certo? Entre 188 países, tá? O Brasil está em 10º, certo? Então, isso significa, né, que muitos brasileiros aí vivem com pouco dinheiro, como eu falei para vocês. E acontece, então, dessas desigualdades sociais que a gente vê, né, ao nos locomovermos aí, ao nós andarmos pela nossa cidade, nós podemos perceber essas desigualdades sociais, certo? Então, né, um pouquinho aí da aula de geografia, né? E essa desigualdade, ela também acontece, né, entre o campo e a cidade, tá? Então, os trabalhadores do campo contribuem igualmente, né, para o bom atendimento aqui da nossa cidade, da nossa vida na cidade, né? Mas pesquisas então realizadas também, juntamente com o Instituto de Pesquisa, né, percebeu lá que há uma grande diferença em quem mora na cidade e quem mora no campo, tá? Então, qual é a diferença? Você sabe, né? A gente já viu isso, que quem mora no campo,
tem difícil acesso, na verdade, à saúde, né? Eles vão ter um posto de saúde muito centralizado na cidade, mas eles moram para fora, então, né, não tem esse fácil acesso. Também é difícil acesso para ter uma escola boa, tá? Então, né, essa questão, assim, não tem, né, escolas particulares, tá? Lá na zona rural. É muito difícil isso acontecer. E o que que acontece? E quando acontece, ela está no centro, não está lá, né, na zona mesmo, né? Ela está no centro da cidade, não na zona rural mesmo, tá? Então, a renda também das pessoas que vivem na zona rural é menor, tá? E o tempo, né, de vida delas acaba sendo menor porque elas acabam, né, sendo muito judiadas pelo sol, pelo trabalho duro, né? E por outras coisas mais. Então a gente percebe aí que também existe desigualdade entre a vida na cidade e a vida no campo. Pode ser que as pessoas pensem assim, tá, mas viver na cidade, no campo, né, vivendo lá com o ar puro e tudo, né? Mas quando você vai viver lá e você tem condições, daí é diferente, né? Porque você vai ter condições de pagar alguém para limpar o teu pátio, para fazer a tua plantação, mas essas pessoas, né, que têm um menor poder aquisitivo, menor poder de dinheiro, eles acabam tendo que fazer tudo. Então, eles, né, não vivem num bom lugar. E isso também dá essa desigualdade para eles, tá? Por quê? Porque aqui na cidade, apesar da gente saber que tem postos de saúde que não tem, às vezes, atendimento, mas tem mais de um, né? Então, eu moro em Alvorada. Então, eu tenho o hospital de Alvorada. Se não me aceitarem aqui, eu posso ir lá pro UPA, né? Que é ali em Porto Alegre. Se não, eu tenho mais alguns hospitais. Então, a gente tem vários hospitais à nossa volta, né? Lá no campo, não, certo? Existe um único hospital no centro da cidade, é aquele, tá? Então, 60% da população, então, né, que vive na zona urbana, acaba tendo escolaridade, certo? Pode até não ser uma escolaridade de qualidade, mas tem uma escolaridade. E a renda também não é tão baixa, né? Mas é baixa, como a gente já viu. E também o tempo em média aí de 74 anos, né? Que é a média de vida que eles vivem aí. Certo? Então, essa desigualdade, ela também acontece aonde? No campo, tá? Assim como acontece na cidade, né? Da desigualdade social aqui dentro da cidade, a gente também tem desigualdade social lá no campo. E pessoa e seu desenvolvimento, né? Então, de acordo então com o dicionário, o que é desenvolvimento, né? A gente se refere a progredir, a melhorar, a aumentar a nossa qualidade aí, né? A gente está se desenvolvendo. Hoje você está se desenvolvendo, porque você está crescendo. Então, para você se desenvolver, né? Você vai progredir, né? Vai melhorar, vai ficar mais forte. Então, isso é desenvolver. E quando a gente chega a uma certa idade, a gente não desenvolve mais fisicamente, mas a gente tem que desenvolver intelectualmente, né? E muitas vezes isso acaba não acontecendo, tá? Então, diz ali, né, quando diz respeito à vida das pessoas, o ato do desenvolvimento explica, então, que o desenvolvimento é um processo de ampliação, ou seja, crescimento de 3 fatores: de liberdade, de capacidade e de oportunidade, tá? Então, essas 3 condições permitem, então, que as pessoas, elas escolham a vida que elas querem viver. Muitas vezes, as pessoas não têm liberdade, porque elas vivem ali naquele mundo, né? E acabam não conseguindo sair do meio onde elas têm. E muitas vezes também essas pessoas se sentem o quê? Incapazes, né? Porque elas vivem ali e elas se sentem incapazes de sair daquilo ali. E por isso, elas acabam também não tendo o quê? Uma oportunidade. Então, se a gente pegar 10 pessoas, né, de baixa renda, a gente vai ter uma que vai se destacar. É muito pouco, tá? E essa uma, ela vai ter liberdade, capacidade e oportunidade, porque ela vai lutar muito para poder ter isso, certo? Então, né, quando a gente fala de pessoas, as pessoas deveriam ter isso sempre, em todas, né? Independente da comunidade que elas vivem.
tá? Então, para essas pessoas desfrutarem, então, do bem-estar, né, os pais, então, precisam, o país, na verdade, precisa desenvolver uma forma, né, de promover o seu desenvolvimento. Uma sociedade apresenta um bom nível de desenvolvimento quando? Quando que uma sociedade apresenta um bom nível de desenvolvimento? Quando as crianças são saudáveis, quando a educação é de qualidade, quando os programas de preservação do meio ambiente são eficazes, quando, então, o salário, né, das pessoas é equilibrado, né, não tem aquela... Uns ganham muito, outros ganham muito pouco, tá? Os cidadãos participam, então, das escolhas dos governantes, né? E a liberdade de expressão do pensamento que é respeitada. A gente tem isso? A gente tem, galera. Mas a gente não tem isso em como a gente deveria de ter, né? A gente não tem 100% das nossas crianças saudáveis, a gente não tem, né, 100% aí de escolas de boa qualidade, né? A gente não tem 100% aí de programas, né, de preservação do meio ambiente, no entanto, que a gente está vivendo um momento em que o meio ambiente ele está gritando, né, por socorro. Então, a gente pensa aí que temos muito para fazer para melhorar, né? E pensando no que nós podemos fazer para melhorar aí, né, a vida dessas pessoas, a vida, né, dessas pessoas que precisam aí, para que a gente não tenha tanta desigualdade social. O que eu estou fazendo hoje, né, nesse conflito que nós estamos vivendo? Eu estou ajudando alguém que está passando por alguma necessidade? Então, fica aí, né, uma dica aí para cada um de nós podermos fazer a nossa parte, certo? Então, era isso na aula de geografia de hoje. Leia o material, olhe o vídeo quantas vezes for necessário e até a próxima aula. Tchau!